Noite de sexta-feira, hoje dia 5 do mês de julho, e é claro, o Canal X presente em mais uma etapa da Operação Se Beber Não Dirija, presente, claro, todos os órgãos também de segurança, IGP, o Instituto Geral de Perícias, está aqui a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, presente também todo o pessoal dando andamento junto a essa ideia principal de fazer com que você entenda mais do que nunca da grande importância de não fazer a mistura do álcool e da direção. Estão todas as forças aqui unidas mais do que nunca para nessa noite, também de sexta-feira, fazer com que você realmente viva a condição de ter cada vez mais paz no trânsito. E esse é o trabalho do Canal X, do tvcanalx.com. Continuamos essa noite, nessa que é a 9ª etapa da Operação Se Beber Não Dirija, noite de sexta-feira, dia 5 do mês de julho, e óbvio também o pessoal do IGP já presente aqui com a gente, Daniele, Viana, fazendo o trabalho de perícia, eles que realmente são aí excelências no assunto e dão um bom suporte também, não é mesmo, Viana? Quando se trata em poder auxiliar nas operações também que estão acontecendo em um grande volume aqui em Brusque, realmente não deixar a chama se apagar, é um trabalho muito bem feito por todos os órgãos de segurança. Com certeza, boa noite a todos. É essencial que esse trabalho continue, tendo em vista que os últimos números provam que as operações estão dando resultado. É uma redução muito grande nos procedimentos, tanto da perícia como apreensão, quanto usuários também de drogas e demais tipos de produtos ilícitos. Então, para nós, a perícia realmente está surtindo muito efeito. E como tu bem frisasse, a participação dos órgãos da segurança pública nessa operação é vital e não deixar a chama apagar. E o bacana também é o seguinte, que quando a gente faz um trabalho bem feito do jeito que já vem acontecendo aqui, os números diminuem e dessa mesma forma o trabalho do IGP pode ser direcionado para um outro âmbito, que não é necessariamente cuidar em si, né, das pessoas que chegam lá em óbito. Tem outros trabalhos que o IGP também pode acabar fazendo, né, Daniele? Claro, a gente prefere que não aconteça nada, né? Que não aconteçam os homicídios, acidentes de trânsito. Também seria muito bom que deixasse de acontecer, com menos ingestão de álcool e as pessoas dirigindo sem beber, diminui bastante, como o Rafael falou. Nós tivemos uma diminuição, assim, chegamos a zero praticamente, desde a primeira operação, não tivemos nenhum atendimento de óbito no local, né, que são as perícias mais graves. Então, eu acho que já é um desdobramento disso daí, né, desse trabalho que está sendo feito. Para a gente é muito bom, para a sociedade, né, claro, né. O balanço, de certa forma, já pode ser contado como positivo. A gente já sabe que daqui a alguns dias todos os órgãos de imprensa da cidade vão ser reunidos para a gente poder passar esse primeiro semestre dessa operação, que é muito válida. E a gente chama você que está acompanhando o Canal X agora para, juntamente com a gente também, fazer parte desse movimento de não álcool da Operação Se Beber Não Dirija. A Polícia Civil também está presente nessa, que é a 9ª etapa da Operação Se Beber Não Dirija. Como as pessoas podem observar, serena nesse exato momento, mas o trabalho não cessa. Estou aqui com o agente de Polícia Civil, Eduardo, que também traz aí todo o trabalho da Polícia Civil, juntamente com a comoção através desses órgãos, para um objetivo simples e comum. A gente, mais uma vez, diz, né, Eduardo, não temos absolutamente nada a ver com a vida pessoal de cada um, mas temos sim quando é feita a ingestão do álcool e a mistura da direção. É isso mesmo, nós estamos mais em uma operação tentando conscientizar a população, e aproveito a dizer que lá na delegacia também eu participo por vezes da aplicação de provas da CNH, né, da legislação de trânsito. Eu sempre digo para o pessoal que está começando a dirigir, né, coloque em prática aquilo que sabe, porque parece pessoas que fazem a carteira, fazem aquela prova e nunca mais olha a legislação de trânsito, esquece tudo. Então, o importante é, né, a população se conscientizar e colocar em prática as leis de trânsito, né? Isso que a gente tenta conscientizar nessas operações também. Eduardo, eu vivi, tenho certeza que você também viveu aquela outra etapa onde não era tão cobrado assim do condutor, de certa forma, ainda acredito que é pouco cobrado, tá? Opinião minha, mas não era tão cobrado quanto é hoje. Testes, realmente essa parte teórica. E o que eu quero chamar a atenção agora com relação, até às vezes a gente vem falar no próprio Emergência 24 Horas, com relação aos motoristas que só vivem realmente as leis, as normas do trânsito na época de se formar condutor e depois fica, né? Isso que a gente nota, muito mais o pessoal da nossa idade, né, um pouco mais maduros, então que, né, não era cobrado tanto como você mesmo afirmou, né? Então nós temos de se conscientizar e procurar colocar em prática para a gente viver numa sociedade, num trânsito um pouco mais, né,
civilizado. Seguro, respeitador. Seguro, respeitador. E o que a gente quer realmente deixar para você que acompanha agora o Canal X nesse exato momento é que é para você todos os dias, a partir do momento, você motorista, você motociclista, todos os dias, quando você vier sair de qualquer lugar para se dirigir para qualquer outro lugar, que você tenha a total consciência de que o respeito deve prevalecer, as normas e as leis da mesma forma e o não excesso de velocidade e porventura também, como a gente já vem fazer o trabalho nessa noite, a não mistura do álcool e da direção. Todas as manhãs o pessoal já acompanha as informações com Emergência 24 horas e nessa noite estamos com todos os órgãos de segurança também trazendo as informações dessa que é a 9ª operação Se Beber Não Dirija, presente também a Guarda de Trânsito, daqui a pouco a gente vai falar também com o secretário de Trânsito e Mobilidade. Eu quero conversar agora um pouquinho com o Éder, agente da nossa Guarda de Trânsito, realmente por esse trabalho está acontecendo efetivamente, realmente a chama não está se apagando e existe um grande comprometimento de todas as forças em fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas que essa mistura é inviável para a vida, para as outras pessoas, principalmente para os terceiros, não é mesmo, gente? É isso aí. Tenha uma boa noite, telespectadores, uma boa noite, Wagner, né? Eu gostaria de falar em nome da Guarda de Trânsito, que está aqui, ó, à noite, no sereno, né? Trabalhando em prol para salvar vidas. O trânsito nosso de Brusque, ele está surtindo efeito, então... Que nem você falou, Wagner, a chama não vai se apagar. A gente vai continuar com as operações em conjunto com a Polícia Militar, IGP, né, várias instituições, Polícia Civil, e para ter um trânsito realmente mais seguro. E com certeza, essa chama não vai se apagar, a gente vai tocar aí por um bom tempo. Os próprios agentes que estavam na outra operação se prontificaram em vir de novo, que realmente eles abraçaram essa ideia e é isso que os agentes têm em mente, é salvar vidas, né? Em primeiro lugar é a vida do ser humano que tem em jogo. Que muita gente toma uma cervejinha e tal e acha que está em consciência. Na abordagem tu já vê que ele não está. Então... A gente quer preservar tanto a vida dos outros como a própria vida dessa pessoa que encontra-se, às vezes, sob efeito de álcool ou algum tipo de substância, né? É necessário 100% dos sentidos para conduzir um veículo. Você sabe disso, eu tenho certeza que você que está acompanhando o Canal X nesse exato momento tem a noção exata disso. É por isso que a gente vem chamar tanto a atenção. Mais uma vez, não temos absolutamente nada a ver com a vida pessoal. Se você bebe ou se você, de repente, aí gosta de sair, de fazer sua festa, muito bom. Só que o interessante é que você não faça a mistura do álcool e da direção e é por esse motivo que estamos nessa noite também conscientizando as pessoas, chamando a sociedade para levantar realmente essa bandeira, vestir essa camisa, incorporar essa ideia e fazer do nosso trânsito um trânsito cada vez mais seguro. Eu gostaria de salientar também que o pessoal que está aqui, entre policiais militares, agentes de trânsito, deixaram sua família em casa, pai, mãe, filho, esposa, né? E para mesmo abraçar isso, que nós queremos uma total segurança do trânsito de Brusque. Como eu já falei, houve já uma diminuição significativa e pode ter certeza, o que os agentes, até com intuito pessoal, como a gente tivesse essa farda, a gente quer que isso seja honrado e que surta efeitos. Então, se for de noite, de dia, na chuva, a gente vai estar aí à disposição da população para estar servindo e ajudando no que a gente puder fazer, a gente vai fazer, pode ter certeza. 9ª etapa da Operação Se Beber Não Dirija, a Guarda de Trânsito também presente, agradecemos ao agente Éder e mais uma vez chamamos a atenção para você realmente fazer parte desse movimento, entender que junto com a gente, com certeza, vamos conseguir chegar ao objetivo de cada vez diminuir mais os índices e os números. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Presidente da Jari, presidente municipal, Arthur Antunes também presente. Arthur, queria que você explicasse para a gente o que é a Jari e qual a importância também da Jari, esse órgão que a gente realmente sabe que fazem um bom trabalho no nosso município, mas muitas pessoas não têm conhecimento do que se trata. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. A Jari, que é uma sigla da Junta Administrativa de Recursos e Infrações, ela atua no julgamento das defesas que aquele cidadão que ele é autuado, ele faz, a junta, para poder recorrer daquela autuação que ele foi imposto. Então a gente recebe a defesa que o cidadão, o condutor faz, analisa ela com base na legislação, se ela tiver alguma inconsistência, a gente pode até anulá-la ou pode
convertê-la em advertência, segundo aquilo que o CTB prevê, as condições. Então a gente atua nessa defesa que o condutor busca quando ele não concorda com a infração que ele recebeu. Então a Jarim não é nada mais, nada menos que um órgão fiscalizador que faz, na verdade, a análise da defesa do cidadão quando recebeu a multa. Nós só atuamos quando nós somos invocados pela população. A pessoa que foi autuado, se ela discordou daquela infração que ela recebeu, daquela penalidade, ela busca fazer uma defesa, interpõe ao nosso órgão e a gente analisa a defesa que a pessoa colocou e se ela tem razão ou não naquilo que ela expôs. Se ela tiver razão, a gente ou converte em advertência, se for o caso, ou anula o auto de infração também, se for cabível esse ato de anulação. São as informações que você acompanha nessa noite de sexta-feira, hoje dia 5 do mês de julho. A Operação Se Beber Não Dirija, com todos os órgãos, todo o setor junto, realmente comovido em fazer com que essa chama não se apague. Paulo Rodrigo Sistren já está aqui, secretário de Trânsito e Mobilidade, representando, claro, além da Guarda de Trânsito propriamente dita, também todos os órgãos. É uma das pessoas que, junto com a Polícia Militar, organiza realmente esse trabalho de fiscalização, um trabalho muito bem-vindo, essencial. A gente entende que as pessoas que são realmente de bem já entenderam qual é a grande finalidade, o grande fundamento desse trabalho. Paulinho, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, realmente a nona operação, né? A gente percebe já em algumas operações que a gente vê o comportamento de muitos condutores diferentes. A torcida sempre é que nunca aconteça, né, que a gente sempre fique fazendo operação, mas sem constatar o álcool e direção, mas ainda, infelizmente, ainda acontece, né? As pessoas ainda não estão acreditando muito na fiscalização, mas ela vem acontecendo. Então é mais uma operação, é a nona operação e agora na próxima quarta-feira nós temos os números do primeiro semestre desse ano para divulgar e assim nos surpreendeu bastante esses primeiros 6 meses de operação. Então agora o negócio é a chama não apagar. Ou seja, esse trabalho tem que ser continuado para a gente ter mais resultados ainda no final do ano. A gente vinha observando que no ano de 2012 foram 28 óbitos no trânsito somente aqui em Brusque. Os dados para esse primeiro semestre antecipadamente já diminuíram. Isso, não foram 28 exclusivo de embriaguez, né? Mas teve vários desses que foi direcionado. Esse ano, inclusive, 3 mortes foram direcionadas direto embriaguez, né? E depois das operações por álcool e direção não aconteceu mais nenhuma morte, então isso é muito positivo. No ano passado, neste mesmo período, nós tivemos 14 mortes. Esse ano foram 11, né? Então, dessas 11, 3 foram direcionadas com álcool, relacionadas com álcool. É um número menor já, né? Uma porcentagem boa, só que é muita gente morrendo ainda, ou seja, nós temos que trabalhar mais e mais para esse número parar por aí, não pode aumentar. Mas a gente sabe que em virtude dos comportamentos no trânsito, de várias circunstâncias, as coisas acontecem e às vezes a gente não tem controle sobre isso. Mas que essas operações, os PC-Trans diários, estão contribuindo muito para esse número menor de acidentes e mortes, com certeza estão. E o apoio novamente da imprensa é fundamental para a gente estar podendo chegar nos lares das pessoas, mostrando que realmente essa mudança de comportamento vem acontecendo e com essa pessoa que está nos assistindo em casa hoje, ela também já está mudando o comportamento sim. E com essas operações nós estamos salvando pessoas, salvando vidas, pessoas que ficam no hospital, que não vão trabalhar, só que a gente não sabe quem são, mas os números comprovam e contra números não se luta. Então, da mesma maneira que a gente está diminuindo o número de acidentes e mortes, com certeza tem pessoas hoje que estão livres disso em alguns momentos da saída dela de casa para o trabalho, do trabalho para o lazer, e hoje nós podemos dizer que ainda tem que melhorar muito, mas já estamos começando a dar os primeiros passos, estamos indo pelo caminho certo. É uma questão de consciência, né, secretário? Por outro lado, eu vejo o seguinte, a gente analisa todas as manhãs, a gente faz as informações dentro do Canal X com relação à emergência 24 horas, o balanço principalmente da Polícia Civil, e um dado que me chama bastante atenção é com relação à idade, à faixa etária dos condutores que normalmente estão sendo autuados com relação à mistura do álcool e da direção. Uma faixa etária que, de certa forma, ultrapassa os 30 anos na grande maioria. E é um dado realmente que me chama bastante atenção, porque na naturalidade dos acontecimentos, a gente normalmente espera que os jovens é que estejam realmente infringindo mais a lei. Realmente chama muita atenção, né? Até porque a gente não teve muito costume ou cultura na cidade de fiscalização de trânsito. E agora com a nova aplicação da lei, né? Da lei seca, em 20 de dezembro do ano passado, isso está se tornando em Brusque, em outras regiões e outras cidades, uma fiscalização mais constante. Muitas pessoas acreditam que isso não vai acontecer. E em virtude do jovem estar mais próximo, mais aproximado da mídia, da lei, do próprio CFC, hoje nós estamos fazendo um trabalho já há 3 anos dentro do CFC, mostrando
mostrando que realmente acontece esse tipo de fiscalização, essa pessoa está saindo mais preparada do que aquelas que fizeram a carteira há muito tempo e às vezes estão sem informação. Então esse número realmente chama atenção, a faixa etária realmente está sendo mais alta, né? Acima de 30 anos, os níveis de constatação de álcool e direção realmente são esses. Nos surpreende mais em virtude dessa falta de informação ou dessa cultura que a cidade e o Brasil inteiro vem sofrendo, né? Bom, independentemente de cor, credo, classe social ou faixa etária, a lei é para todos. Essa é a 9ª edição da Operação Se Beber Não Dirija, para você que acompanha o tvcanalx.com e também a tela do Canal X. Nos encontramos exatamente na Delegacia de Polícia Civil aqui de Brusque. Uma outra etapa, na verdade, estávamos agora há pouco cobrindo, trazendo todas as informações da 9ª etapa da Operação Se Beber Não Dirija, a Operação da Lei Seca. Estou aqui com o Tenente Fraga, que responsável pela Polícia Militar está nessa noite e conduziu, de certa forma, já alguns infratores até a delegacia aqui de Brusque. E a gente vai contar um pouquinho do que acontece, qual é o procedimento daí então e por que as pessoas estão por aqui, né? Boa noite, Tenente, seja muito bem-vindo. Boa noite. Essa 9ª Operação Se Beber Não Dirija, que acaba sendo a primeira desse segundo semestre, a gente inclusive já tem algumas estatísticas referentes ao primeiro semestre, que inclusive a gente já pôde perceber que são bastante positivas e na próxima semana a gente já vai estar divulgando. Mas interessante que a gente veio aqui na Delegacia de Polícia acompanhar a outra parte do procedimento, né? A gente geralmente tem acompanhado aquela parte na rua, né, da própria fiscalização do PCTran. Então, aqui a gente conduz aqueles que incidiram no crime, né, de acordo com um determinado índice que o equipamento, o etilômetro ou o bafômetro registrou. Essa pessoa ela tem sido encaminhada à delegacia, onde ela acaba sendo presa em flagrante delito pelo crime de embriaguez, do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E aqui ela é autuada em flagrante delito. Geralmente o delegado de polícia ele tem arbitrado uma fiança, onde o acusado ele paga essa fiança e acaba respondendo em liberdade, né? Mas essa liberdade ele apenas vai responder, ele vai continuar respondendo, então ele vai acabar respondendo um processo criminal, ele vai ter a sua habilitação recolhida, ele vai responder também um procedimento administrativo no Detran, onde ao final ele pode ter a sua habilitação suspensa por 12 meses, além daquela multa de trânsito, né? O auto de infração de trânsito, que é quase que R$2.000. Então, as consequências de ser flagrado embriagado são bastante rígidas, né? A gente pode perceber. Custo alto. Exatamente, não fica só naquela questão da multa, né? Que já é pesada, já é de R$2.000 quase, mas ele vai acabar tendo que constituir um advogado, vai pagar uma fiança. O pessoal, a gente até pode perceber, hoje a gente está conduzindo três cidadãos que foram flagrados, eles acabam se percebendo a gravidade do problema, né? Quando chegam aqui na Delegacia de Polícia. Então, no final das contas, só para a gente poder terminar esse balanço realmente da 9ª operação, essa que é uma das etapas apenas que a gente está cobrindo. A gente sabe que a operação vai prosseguir no percurso da madrugada ainda, mas a gente pode já ter, de certa forma, um respaldo com relação a algumas pessoas que foram flagradas já embriagadas e estão sendo conduzidas à delegacia, e nesse mesmo processo elas já estão respondendo aí pelos atos, obviamente, pela ingestão de álcool. Isso, todas essas pessoas, não é só esse dia em que elas foram flagradas, mas elas vão acabar respondendo todas essas questões, tanto na esfera administrativa quanto na esfera criminal, no decorrer dos procedimentos, dos respectivos procedimentos. Correto? São os fatos, claro, que a gente ressalta para as pessoas, juntamente com a Polícia Militar. O Tenente Fraga, que encabeçou mais uma vez toda essa operação, juntamente com os outros órgãos também presentes. A gente fala dessa forma porque sempre tem um responsável e, nesse caso, é o Tenente que está presente hoje aqui, conduzindo também já os embriagados, assim, os que cometeram delito à delegacia. E o Canal X registra mais uma vez essa etapa para você que acompanha também a programação, conhecer tudo o que acontece. São as imagens de Thiago Burgiak com as reportagens de Wagner Sauer, para você que acompanhou mais uma, que é essa, a 9ª etapa, assim, da Operação Se Beber Não Dirija.